Não somos crianças! Olá, hoje é domingo, dia 25 de fevereiro de 2024 e nós estamos aqui para continuar os nossos estudos bíblicos. Antes, os meus 3 recadinhos sempre rápidos. O primeiro deles é que nós estamos lendo a Bíblia toda na Primeira Igreja Batista do Castelo e todos os dias deixamos nos nossos canais digitais um breve estudo sobre esse capítulo. Se você tem nos acompanhado, você está lendo a Bíblia toda e ao mesmo tempo tem recebido mais informação sobre o texto bíblico. Às vezes, textos difíceis, como do capítulo 17 de Ezequiel. Compartilhe esse áudio, ouça, compartilhe com pessoas que você conhece. Meu segundo recado é que você precisa de um método sistemático de leitura da Bíblia. Eu te aconselho a comprar a Bíblia 365, ela vai te ajudar nisso. Ler a Bíblia toda de início a fim nos dá a real perspectiva da palavra de Deus, diferentemente de lermos trechos e textos isolados. Esse é o meu segundo recado importante. Compre a Bíblia 365. E o terceiro, nos nossos canais digitais, nós temos todos os dias que temos estudos bíblicos na igreja. Procure a edificação da sua própria vida e da sua família. Nós vamos ler Ezequiel 17, de 1 a 8. Não somos crianças. Veio a mim essa palavra do Senhor. Filho do homem, apresente uma alegoria e conte uma parábola à nação de Israel. Diga a eles: assim diz o soberano Senhor, uma grande águia com asas poderosas, penas longas e vasta plumagem de cores variadas veio ao Líbano. Apoderando-se do alto de um cedro, arrancou o seu broto mais alto e o levou para uma terra de comerciantes, onde a plantou numa cidade de mercadores. Depois apanhou um pouco de sementes da sua terra e as pôs em solo fértil. Ela as plantou como um salgueiro junto a muita água, e elas brotaram e formaram uma videira baixa e copada. Seus ramos se voltaram para a águia, mas as suas raízes permaneceram debaixo da videira. A videira desenvolveu-se e cobriu-se de ramos, brotos e folhas. Mas havia outra águia grande, com asas poderosas e rica plumagem. A videira lançou suas raízes na direção dessa águia, desde o lugar onde estava plantada, e estendeu seus ramos para ela, em busca de água. Ora, ela havia sido plantada em terreno bom, junto a muita água, onde produziria ramos, daria fruto e se tornaria uma videira viçosa. Deixa eu ler o 9 também. Diz assim: assim diz o soberano Senhor. Ela vingará? Não será desarraigada e seus frutos não serão arrancados para que ela seque? Tudo que brotar dela secará. Não serão necessários nem braços fortes, nem muitas pessoas para arrancá-la pelas raízes. O tema deste capítulo de Ezequiel é complexo. Você tem uma parábola com 2 águias, com uma videira, e nós ficamos pensando exatamente o que significa isso. E o tema do capítulo especial ele retrata a traição de Zedequias à Babilônia de Nabucodonosor. Quando Zedequias substitui Joaquim, você pode ver essa história lá no livro de 2 Reis, nos capítulos 24 e 25. Eu vou, inclusive, abrir aqui os capítulos de 2 Reis, 24 a 25, porque nós vamos ler um trecho lá. Mas você vê que o rei Joaquim é substituído pelo rei Zedequias. E o rei Zedequias tenta trair o rei da Babilônia, Nabucodonosor. Esse capítulo é exatamente sobre essa temática. Ele versa exatamente sobre isso. Joaquim tinha sido levado para o cativeiro na Babilônia e o que acontece é que Nabucodonosor coloca um rei de sua confiança, digamos assim, que é um rei que ele define as ordens, na verdade, na terra de Judá, e esse rei é Zedequias. A traição de Zedequias levou Nabucodonosor a sitiar a cidade. Então, Zedequias trai o rei Nabucodonosor e ele vai sitiar a cidade. Já havia acontecido a primeira leva para o exílio, e agora Nabucodonosor vai sitiar a cidade e vai levar mais um conjunto de pessoas para o exílio. Então, neste capítulo de Ezequiel, a primeira grande águia é a Babilônia, com seu enorme dispositivo militar. O texto diz assim: filho do homem, apresente uma alegoria e conte uma parábola. Diga a eles: assim diz o soberano, uma grande águia com asas poderosas, penas longas e vasta plumagem veio ao Líbano. O Líbano aqui é uma representação da terra de Judá. E ele arrebata a nobreza da terra de Judá,
já na sua primeira invasão, onde leva grande parte do povo para o exílio. Ele já arrebata a sua nobreza. E essa nobreza é colocada aqui no versículo 3 pela ponta do cedro. Diz assim: apoderando-se do alto de um cedro, e remove essa parte para a Babilônia. Depois, ele toma da muda da terra, veja assim, arrancou o seu broto mais alto e levou para uma terra de comerciantes, onde o plantou numa cidade de mercadores. Esse é o povo exilado que vai para a Babilônia. Depois apanhou um pouco de sementes da sua terra e pôs num solo fértil. Ele as plantou como um salgueiro junto a muita água. O que acontece é que ele toma uma muda da terra, um pouco da semente, um membro da família real, que é Zedequias, que é tio de Joaquim, você pode ver isso lá em 2 Reis 24:17, e planta como um salgueiro numa terra fértil. Ele não é nada como... Ele é uma videira larga, mas ele tem poderes e influência limitados. Veja o versículo 6. Diz assim: e elas brotaram e formaram uma videira baixa e copada. Seus ramos se voltaram para a águia, mas as suas raízes permaneceram debaixo da videira. A ideia básica aqui é da influência limitada que Zedequias tinha em relação ao seu senhor babilônico, e ele vivia em subserviência à águia. É o que está posto no versículo 7, no versículo 6, diz assim: a videira, e ele brotaram e formaram uma videira baixa e copada, seus ramos voltaram para a águia. A subserviência está posta lá à águia, que é a Babilônia. A segunda águia, que está posta no versículo 7, representa o Egito, onde a videira se vira procurando sustento. Veja, mas havia outra águia grande, com asas poderosas e rica plumagem. A videira lançou suas raízes em direção dessa águia, desde o lugar onde estava plantada, e estendeu seus ramos para ela, em busca de água. Qual que é a ideia aqui? A ideia aqui é essa nação que foi tomada, e aqui coloca o rei Zedequias lá, a videira, ela volta a sua direção para o Egito em busca de socorro em relação ao que está acontecendo com a terra de Judá. Os versículos 9 e 10 mostram que essa videira vai ser arrancada com facilidade pelo rei da Babilônia. O verso 8 mostra que a estultícia de Zedequias numa tentativa de buscar socorro. Diz assim, verso 8: ora, ela havia sido implantada em terreno bom, junto a muita água, onde produzia ramos, daria fruta e se tornaria uma videira viçosa. Aí você vai dizer, mas era tomado pelo povo, pela Babilônia, ele era um rei dominado pelo rei Nabucodonosor. Como é que isso pode ser entendido como terra fértil? Bom, esse é o ponto. E esse é um ponto muito importante no estudo. A parábola narrada por Ezequiel mostra total incompreensão de Zedequias e do seu reino sobre o cenário de Judá, sobre o cenário de Israel e sobre o juízo que Deus estava exercendo sobre eles. O agir de Zedequias rompe com um contrato firmado com a Babilônia. Embora a Babilônia seja uma terra opressora, Zedequias tinha feito um contrato com ela, tinha assegurado um contrato com essa terra. E mais do que isso, Zedequias não compreende a motivação de Jerusalém ter chegado aonde chegou. A busca é de uma solução de confiança na ajuda do Egito. Judá e Jerusalém foram continuamente questionadas pelos profetas. Se você viu os nossos estudos de Isaías, se você viu nossos estudos de Jeremias, você viu isso? Elas foram continuamente questionadas por tentar alianças com outros povos ao redor, sem entender a razão pela qual elas estavam passando, pela realidade em que estavam inseridos, sem entender que elas estavam sendo submetidas ao juízo do próprio Deus. Se você volta especificamente em 2 Reis 24, o texto diz assim: durante o reinado de Joaquim, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu o país e Joaquim tornou-se seu vassalo por 3 anos. Então ele voltou-se atrás e rebelou-se contra Nabucodonosor. O Senhor enviou contra ele tropas babilônicas, aramaicas, moabitas e amonitas para destruir Judá,
de acordo com a palavra do Senhor proclamada por seus servos, os profetas. O texto de 2 Reis 24, versículo 3, diz que o Senhor havia enviado este castigo, esse juízo sobre Judá. E Judá foi incapaz de entender. Deus usou outras nações ao seu redor para colocar o juízo sobre a terra de Judá, sobre a terra de Jerusalém. Mas os reis não foram capazes de entender isso. E não foram capazes de entender isso porque estavam imersos num profundo afastamento de Deus e numa profunda idolatria. Eles não foram capazes de compreender que estavam inseridos na situação que estavam porque desobedeceram a Deus de maneira continuamente. Entender esse texto para a nossa realidade envolve compreender que o pecado traz consequências e que Deus soberanamente usará essas circunstâncias para nos ensinar. Eu quero falar isso e quero repetir isso com cuidado. Deus usa o castigo sobre Judá e sobre Jerusalém para ensiná-los sobre a necessidade de não idolatrar e a necessidade de buscar ao seu Deus. Durante o exílio, grande parte do povo fica batendo pé sem entender isso. E Deus continua dizendo a eles: não fui eu que dei carta de divórcio a vocês. Vocês precisam confiar em mim, apesar da circunstância que vocês estão vivendo. Então, entender esse texto de Ezequiel 17 envolve compreender que quando nós erramos, há consequências. E Deus, soberanamente, vai usar isso. Ele vai agir de misericórdia em nossas vidas? Vai. Mas ele não vai nos livrar da necessidade de responsabilização. Deus nos chama a ser adultos. Ele não nos chama a ser crianças que não suportam o peso das próprias falhas. Por isso, o título do estudo de hoje é Não Somos Crianças. Deus nos perdoa e nos acolhe, mas quer a nossa responsabilização. Zedequias não tinha o temor de Deus de entender todo o cenário vivido por Judá. E ele tentou atalhos. Ele tentou os atalhos de fazer uma aliança com o Egito. E o resultado está narrado em Ezequiel 17. O resultado vai ser uma queda, e uma queda terrível. Por quê? Porque ele tentou atalhos. Ele tentou fugir da responsabilização. Ele não entendeu o contexto, que apesar de Deus amar Judá, apesar de Deus amar Jerusalém, era a mão dele que estava produzindo o castigo que aquele povo estava vivendo. Nós precisamos entender isso para a nossa vida. Por isso que eu falo que nós precisamos ler a Bíblia toda e precisamos entendê-la. Nós precisamos entender, no contexto dos profetas, que Deus é graça, mas é juízo, que ele traz responsabilização. Então, é importante que a gente entenda que quando nós erramos, nós vamos ter que nos responsabilizar por esses erros e agir de maneira responsável. Deus graciosamente vai nos ajudar a resolvê-los, mas nós precisamos assumir a responsabilidade pelas nossas falhas. Nós não somos crianças. Que Deus te abençoe.